queridos alunos do 5º ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula que hoje será da nossa disciplina de História. Você vai pegar o seu livro e abrir no capítulo 4. Nesta manhã nós iremos aprender sobre as primeiras vilas e povoados brasileiros. Temos também como tema no nosso capítulo a história das cidades brasileiras. Antes de darmos continuidade ao nosso conteúdo, iremos observar essas duas imagens. Ambas retratam o mesmo local. Aqui é uma avenida da cidade de Recife, capital de Pernambuco. Aqui nós temos uma pintura que ela foi feita no ano de 1863. E essa imagem, que é uma foto, ela foi registrada no ano de 1930. Agora nós iremos dar continuidade à comunidade indígena e às suas moradias. As comunidades indígenas, diferentemente dos astecas, dos maias e dos incas e da civilização de Caral, que essas civilizações nós estudamos no nosso conteúdo anterior, no capítulo 3. Os indígenas brasileiros, eles não se organizaram em vilas ou cidades. Eles viviam em comunidades e habitavam em moradias feitas com madeira e palha. Essas comunidades que eles viviam eram pequenos povoados que os indígenas moravam. As comunidades indígenas não eram iguais e refletiam a diversidade dos povos que habitavam o Brasil já há muito tempo. Temos aqui duas tribos indígenas, que são os Chavantes, que eles moravam em ocas, que tinham um formato de meia-lua, e temos aqui os Yanomami, que eles viviam em uma única e ampla casa que abrigava todos da família. Olha aqui a imagem dos locais onde eles moravam. Aqui são a moradia dos indígenas Chavante, olha só, moravam em ocas. E a moradia dos indígenas Yanomamis. Os Yanomamis, eles moravam numa imensa casa, todos juntos. Todos da família moravam em uma única casa. E olha só, nós vamos aprender um pouco sobre as primeiras cidades do Brasil. Essas cidades, elas foram criadas a partir do ano de 1530, quando os portugueses começaram a colonizar o nosso país. Daí eles fundaram as primeiras cidades brasileiras, que são São Vicente, em São Paulo, Porto Seguro, na Bahia, Olinda, Pernambuco, Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo e São Paulo, capital São Paulo. Então, essas foram as primeiras cidades fundadas pelos colonizadores portugueses. E essas cidades, elas foram formadas sem nenhum planejamento, sem nenhuma modificação. A partir de algum tempo depois que elas foram fundadas, daí elas foram sendo modificadas para receber outros portugueses que vinham para o Brasil. As primeiras reformas dessas cidades. A criação de vilas planejadas, ela surgiu quando os portugueses se preocuparam em organizar os lugares que seriam usados como centros de decisões políticas, religiosas e comerciais do governo. Então, quando eles foram implantar essas reformas nessas cidades, para quê? Para se organizar política, a religião, os comércios dos governadores portugueses. Daí que eles começaram a fazer as grandes reformas nessas cidades que eles construíram. É nesse período que algumas cidades, como Salvador, na Bahia, fundada em 1549, e Rio de Janeiro, fundada em 1565, foram reestruturadas de acordo com o traçado, ou seja, de acordo com o desenho quadriculado na construção de ruas e bairros. Temos aqui uma imagem do Rio de Janeiro, tá? É uma imagem que não é atual, quando eles começaram a reformar os seus traçados, começaram a desenhar a reestruturação dessas cidades. Aqui então é a imagem do Rio de Janeiro.
As grandes transformações. Há mais de 200 anos, as grandes cidades brasileiras, elas passaram por importantes modificações. A partir de 1808, uma data histórica, que foi quando a família real, eles chegaram aqui no Brasil, em 1808. A cidade do Rio de Janeiro, ela foi remodelada para receber a família real de Portugal, que se mudou para o Brasil. Então, quando os portugueses decidiram vir e habitar aqui no Brasil, eles começaram a remodelar a cidade do Rio de Janeiro para receber toda a família real. Na parte central do Rio de Janeiro, no início do século XX, foram construídas grandes avenidas e prédios públicos, como a atual Avenida de Rio Branco, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e outras construções também foram reformadas e construídas para receber toda a família real. E no local, pessoal, que eles fizeram essas construções, já habitava uma parte da população. Que população? A população pobre. E o que eles fizeram? Eles expulsaram essas pobres pessoas das suas casas. Eles expulsaram para quê? Para construir avenidas no local que essas pessoas moravam. E para onde essas pessoas foram? Alguns foram morar com seus familiares, outros, gente, foram viver nos morros, certo? E esses morros foi que deram o quê? A continuidade dessas pessoas para construir as favelas, tá? A então conhecida hoje favelas. Temos aqui as imagens, ó. Avenida de Rio Branco, que foi construída, reformada para receber a família real. E aqui temos uma imagem da favela do Rio de Janeiro. Então, o que deu origem às favelas? Foi quando a população pobre foram expulsos de suas casas. Para quê? Para no local onde eles habitavam, reformar em avenidas, construir prédios, para assim receber toda a família real. Daí foram surgindo, a partir de 1920, foram construindo vários prédios, várias indústrias, e assim o Brasil foi se desenvolvendo, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de história, tá bom? E a tia vai deixar para vocês a atividade de casa. Vocês irão responder as páginas 39, 41, 43 e 47. As atividades deverão ser respondidas e enviadas até o dia 4/5, que será na próxima segunda-feira, tá? A tia aguarda todas as atividades, tá bom? Que serão corrigidas e depois enviadas para vocês, ok? Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.